Há mais ou menos 2 anos, o Joaquim Noah, que é este cara aqui, um pouquinho mais alto que este bonequinho, e usava 13 no Chicago Bulls, deu uma entrevista ao Low Post. Low Post é um podcast americano sobre NBA. Se você me conhece, você sabe que eu prefiro NBA a futebol, por exemplo, e sou completamente viciado em podcasts sobre a liga de basquete. E o Joaquim Noah foi ao Low Post, que é do Zach Lowe, o melhor jornalista que cobre NBA no mundo, e ele chorou. E é algo que chama atenção porque jogadores profissionais dificilmente choram em entrevistas. Eles podem chorar em alguma situação muito específica de título, ou de perda de título, de rebaixamento, enfim. Mas dando uma entrevista é muito raro. E ele chorou porque em determinado momento o Zach Lowe perguntou para ele sobre o time do Bulls de 2012. O time do Bulls, do Chicago Bulls, no caso, o time pro qual eu torço, vocês podem perceber pela vestimenta, pelo boneco e por mais coisas que eu vou mostrar, tinha passado em primeiro lugar na Conferência Leste da NBA em 2011 e perdido na final de conferência, ou seja, foi semifinalista da NBA, por assim dizer. E depois, em 2012, tinha passado em primeiro de novo. Só que na primeira fase dos playoffs, ou seja, do mata-mata, o Derrick Rose, melhor jogador do time, melhor amigo do Joaquim Noah, se machucou. Ele rompeu rompeu o ligamento do joelho durante um lance bobo no final do jogo contra o Philadelphia, que tinha passado em oitavo, ou seja, o Bulls era muito favorito. O Bulls já tinha vencido aquele jogo, era o famoso garbage time, ou hora do lixo na tradução, quando reservas entram em quadra. Mas o técnico do Bulls, o Tom Thibodeau, que hoje é técnico do Knicks, ele é meio pancado das ideias, ele não tirou os titulares. Então, faltando 1 minuto para o jogo, com 20 pontos de vantagem, o Derrick Rose ainda estava em quadra e numa infiltração ele desabou. Foi uma lesão ligamentar, ele ficou mais de um ano fora, o Bulls desabou junto, perdeu inclusive aquela série. E ao ser lembrado pelo Zach Lowe dessa situação, o Joaquim Noah chorou e pediu para não falar disso porque ele não ia conseguir, que era algo que doía muito. E eles dois, grandes amigos, tiveram uma chance de serem campeões da NBA. E ela foi jogando juntos pelo Bulls e pela lesão do Rose isso nunca aconteceu. Eu comecei falando de choro porque eu também não sou muito de chorar mesmo não sendo atleta, mas na última quinta-feira eu chorei. Porque quando eu acordo de manhã, eu geralmente pego o celular, porque jornalista quer ver notícia, quero me preparar para a live que eu faço no Eu Vim de Santos. E aí a primeira coisa que me impactou foi um texto, uma foto, melhor dizendo, do perfil do Chicago Bulls no Instagram, do Derrick Rose. Só que o Rose não joga no Bulls há muitos anos. Ele foi trocado há anos e nunca voltou. E eu falei, aposentou. Porque trocar por ele não ia acontecer. Não tem nenhuma notícia, a NBA só começa daqui a um mês e pouco. Aposentou. E não deu outra, entrei no perfil do Derrick Rose, da NBA, enfim, a notícia começou a pipocar. Durante a madrugada aqui no Brasil, fim de noite lá nos Estados Unidos, ele anunciou a aposentadoria após 16 anos. E eu chorei porque, assim como o Joaquim Noah, eu sou muito emotivo com o esporte. E por mais que eu não seja um jogador, apesar de amar jogar basquete, e não tive nível para NBA, olha só que coisa, eu sou torcedor do Chicago Bulls desde 92, 93, quando eu começo a me entender por gente, com meus 2, 3 aninhos. E eu tenho uma camisa até hoje, uma regata do Bulls, que meus pais me deram naquela época. Só que ela era tão grande que ela cabe em mim até hoje, assim, era realmente só simbólica. E eles gravavam VHS de jogos do Bulls do Michael Jordan, então eu virei um torcedor do Chicago Bulls. Só que eu era muito pequeno quando o time foi campeão pela última vez, eu tinha 8 anos, em 98. E poucas vezes desde então o Chicago Bulls teve um time decente. O com o Derrick Rose e com o Joaquim Noah, e sim, eu tenho o Derrick Rose em boneco também, porque eu sou desses, foi o que mais deu esperança. Porque passou em primeiro 2 vezes, porque o pezinho dele vai ficar na tela. Porque batia de frente com o Miami Heat ainda, né? Do LeBron James. No fim das contas perdia, mas teve chances. E a lesão do Rose, a primeira, tirou aquele time do auge da briga pelo título. E aí 2 anos depois, mais ou menos, ele rompeu de novo. Lesionou de novo, ficou muito tempo fora de novo. E eu lembro de estar sentado no sofá do meu antigo apartamento, ver a notícia do rompimento do ligamento e ficar assim. E ficar parado olhando e tipo, a gente nunca vai ser campeão de novo. E de fato, passou nem perto. O Rose até tentou voltar de novo, levou para os playoffs, mas nunca mais foi o mesmo. E tanto que começou a rodar esse reserva no Knicks, no Memphis, Timberwolves, enfim, vários lugares. Então,
Quando o Joaquim Noah chorou, ele foi um torcedor do Bulls, do Derrick Rose, e eu senti o mesmo quando eu vi a notícia da aposentadoria. Porque o Rose parar significa o fim de uma era, 16 anos depois, de esperança. O Bulls há uns bons anos é uma porcaria, não passa para os playoffs, quando passa é para tomar 4-0, 4-1 na primeira rodada, não ganha uma série de playoffs há sabe Deus quanto tempo, assim, o nosso objetivo como torcedor, e eu digo isso lá pelos americanos mesmo, é ver o time ser o pior colocado possível, porque na NBA você é o último, um dos últimos, você tem mais chance de pegar um jogador na primeira posição. E o Derrick Rose foi exatamente isso. Ele foi a primeira escolha do draft de 2008, quando o Bulls tinha, se eu não me engano, 0,8% de chance de ter a primeira escolha. Era menos de 1%. E sabe Deus como foi no ano em que o Derrick Rose estava. O Derrick Rose é de Chicago. Ele jogava o basquete colegial lá, que é grande lá nos Estados Unidos, em Chicago. Fez um ano de universidade fora, em Memphis, e voltou para jogar no Bulls por uma grande coincidência. Então, a gente começou a ter essa esperança de título que por lesões, e lesões ligamentares são gravíssimas, nos foi tirada. Isso não diminui minha paixão. O Bulls 1 é o Rose. Não é o único. Para provar, eu tenho a preta também. Rose 1. Então, assim, quem torce pro Bulls sabe o quão grande foi o Derrick Rose e mais, sabe o quão grande ele poderia ter sido se o corpo dele não tivesse travado essa evolução. Então, eu chorei pela primeira vez, sabe Deus em quantos anos, mais ainda por esporte, porque um cara que me deu esperança de ser campeão, de ser feliz com o esporte, não vai ter mais essa chance porque ele parou. E ele é tão grande na NBA que companheiros de time choram, que as declarações de outros jogadores são de muito respeito, porque é um cara que falou, esqueci quem foi, o Rose, ele foi profissionalmente o que os atletas da NBA queriam ser quando eles eram jovens, crianças, e queriam chegar na NBA. É um cara que infiltrava que nem doido, que cravava pulando muito alto, que é extremamente habilidoso. E por mais que a NBA seja hoje um lugar de arremesso de 3, de velocidade, o jogo plástico é muito mais respeitado entre os atletas do que o outro. Não é que os atletas desrespeitam o Stephen Curry porque ele chuta de 3. Não, todo mundo ama o Curry, não é isso. Mas se você pegar as declarações sobre o Kyrie Irving, que é um personagem polêmico, mas falando dele na quadra, ele é muito mais elogiado pelos próprios companheiros de profissão que qualquer outro. Por quê? Porque o handle, né, a habilidade com as mãos do Kyrie é um negócio absurdo. E o Rose no auge era isso. Era o pulo gigantesco depois de driblar 3 caras, sabe Deus, com a finta no ar, ele conseguia ficar no ar ainda e cravava, e tinha uma bandeja de costas e tal. E era uma loucura. E ligar o meu computador, né, porque era um computador pirata em transmissões borradas, ali em 2010, 11. Em 2011 eu cheguei a ouvir jogo na antiga rádio da ESPN, a ESPN Brasil mesmo, que tinha rádio, eles transmitiam NBA via rádio. E eu morava num lugar sem internet, bons tempos, morava em pensão. E eu ouvia a rádio da ESPN transmitindo a final de conferência do Bulls e do Heat, que o Bulls perdeu. E ele dava esperança. Eu via porque eu tinha esperança de ser feliz com o esporte. E com o Bulls eu não vou ser mais. Eu amo NBA, assisto NBA. Mas assisto sem torcer, porque eu torço para um time que não faz questão de ganhar, não faz menos. São declarações dos donos da equipe, o que importa para eles é fazer dinheiro e fazem. Não ligam muito para ganhar e não vão. Então a aposentadoria do Rose me deixou muito triste, me fez voltar a chorar. Porque foi foda, foi muito legal ter esse cara no nosso time, foi muito legal ter essa dupla no nosso time, uma dupla que se matava, cada um de um jeito. O Rose é praticamente mudo, o Noah é o cara mais expansivo que você vai conhecer, e foi muito legal. Então eu voltei a chorar por esporte, porque um cara se aposentou. A gente fica adulto, mas não perde certos traços, né? A doidice, doideira, maluquice por esporte é um deles. O Rose foi muito grande, foi muito bom. Eu não sei quando o Bulls vai voltar a ser tão legal quanto era com eles dois. Tchau.